Aí galera, tamo online nessa caralha! Porra, chegamos! Puta que o pariu! Minha Nossa Senhora! Assim ó, não está sendo fácil estar nesse lugar aqui, tá? Eu tô há muito tempo aqui tentando começar esse projeto. Tô assim há meses tentando fazer setup de OBS. Enfim, velho. A vida é uma parada muito perigosa e está me consumindo por dentro. Boa noite. Agora são 9h40 do dia 19/6/2025. O meu nome é Shizu e eu tô começando aqui um Let's Play, um live, enfim, não sei como é que vocês chamam essa desgraça aí. Tô começando de Disco Elysium, tá? Esse jogo eu não sei explicar para vocês qual a importância cultural e filosófica e como é que isso vai ajudar a gente a fazer a revolução, mas é isso. Esse jogo ele é importante teoricamente e filosoficamente para o mercado de jogos e ele vai ajudar a gente a fazer a revolução. É por isso que nós vamos fazer esse Let's Play desse jogo aqui. Eu me chamo Shizuo. E eu sou filósofo, bruxo, designer, programador, capoeirista. Enfim, eu sou muitas coisas, eu sou um múltiplo e eu tenho muita coisa para falar sobre esse jogo, apesar de eu nunca ter jogado ele inteiro. Para quem não sabe, assim, esse jogo ele é o sucessor espiritual do Planescape Torment, que por sua vez é um aprofundamento, assim, uma ampliação, um mod, enfim, não sei como é que a gente vai chamar isso, do Baldur's Gate, né? Então, esse jogo ele tá aí e do Fallout talvez também entre nessa tradição de jogos de RPG de computador eletrônico que tentam mais ou menos emular a experiência de jogar um jogo de RPG de mesa, né? Então, o Baldur's Gate, como vocês bem sabem, ele é baseado no Dungeons and Dragons, né? O Baldur's Gate original, se eu não me engano, é baseado no Dungeons and Dragons 3.5. Enfim, não é não. Erro meu. O Baldur's Gate original ele é baseado no AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons, que é a segunda edição do D&D. Enfim, a história das edições do D&D esse não é o lugar para se conversar sobre isso. Mas enfim, uma tradição aí. E o Planescape Torment ele era um módulo aí do Dungeons and Dragons que ele buscava, enquanto cenário de campanha, ele buscava unificar, né? Ele pode ser pensado como precursor aí do multiverso, né? Ele é um multiverso de diversos planos de existência, né? E, enfim, ele tem uma tradição aí de ser assim um portal de histórias, né?
de histórias que podem acontecer em localidades muito variadas, muito diferentes uma das outras, assim, que mistura fantasia com ficção científica, enfim. A parada é quente, é tensa. E talvez o Planescape Torment seja o cenário de campanha de Dungeons and Dragons que é o mais filosófico de todos, assim, não só pela questão dos planos, como também pela questão das facções, né, que tem lá dentro de Sigil, enfim. Então tem aí uma história, e o Disco Elysium, ele é, enfim, sucessor espiritual aí dessa tradição que começa com os jogos de RPG de mesa, e ele está tentando trazer para dentro do jogo de computador, para o jogo de videogame, uma experiência que é muito próxima da experiência literária, né? Da experiência de você ler um livro e de você imaginar aquela situação, de você participar daquela situação de uma forma, enfim, muito pessoal, assim, né? E eu creio que ele conseguiu, assim, né? Pelo pouco que eu joguei, assim, que eu consegui viver, experimentar esse jogo. Eu joguei talvez algumas horas aí dentro, não sei dizer exatamente quantas horas que eu cheguei a jogar. Eu já tentei começar a jogar esse jogo várias vezes durante a minha vida, assim, e nunca consegui ter muita continuidade, porque ele é um jogo que ele exige uma dedicação, assim, um envolvimento, uma participação, um engajamento, né, enfim, vocês vão entender conforme a gente for jogando, né? Então é isso, assim. Então, assim, a princípio eu não conheço muito bem, para além, sei lá, das primeiras 5, 6 horas, sei lá quantas horas. Do começo eu não conheço muita coisa do que acontece depois aí. Então a proposta aqui é explorar a história, né? E conversar muito sobre a história, sobre o design, sobre, enfim, as diversas experiências que o jogo propõe, os diversos elementos de design, enfim, de design de jogos, assim, né? De mecânicas, de dinâmicas, de comoção emocional que o jogo propõe, questões filosóficas, enfim, é uma plethora of good things, né? Então é de uma riqueza, assim, muito grande, né? A possibilidade que é dada pra gente através desse jogo. E você vê aqui a guerra, né? Tem alguns helicópteros, parece que eles estão levando mantimentos para algum lugar. Esse helicóptero aqui do lado direito. E eu não sei o que é lá no fundo, se é um pôr do sol, se é uma aurora boreal, se é uma explosão de uma bomba atômica. A gente está aqui em meio à guerra na Palestina, né? Isso é um acontecimento importante aí, que está tomando o mundo, assim. A gente está à beira do colapso climático, a gente está à beira da Terceira Guerra Mundial, e a gente está vivendo aparentemente o fim dos tempos, assim, de uma forma muito profunda e muito intensa para todo mundo aí que tá, para quem tem um pouquinho de consciência crítica, assim, né? São tempos difíceis, assim. E esse jogo, ele é sobre isso também, né? Sobre esses conflitos humanos, e sobre uma certa esperança
de que as coisas podem ser diferentes. Pelo menos pra mim, esse jogo ele é isso. Pode ser que eu esteja errado, enfim. Então ele começa, né, falando assim sobre a questão mecânica, a questão de jogo de RPG. Já falei um pouquinho sobre, né, essas questões. Ah, droga, não era isso que eu queria. Eu queria... Mas tá tudo bem, estamos no começo aqui. Já voltamos. Então, assim, o personagem ele é um detetive, né, um policial do governo, enfim. Eu não sei exatamente qual que é a relação da polícia, se a polícia é privada ou se ela é pública, enfim. Mas, né, uma coisa mais europeia, assim. Esse jogo ele foi criado por esse estúdio A1 aqui, que ele era um coletivo de artistas e, enfim, tem uma história super complicada por trás aí dos direitos direitos autorais do jogo, né? Então eles estão... Até a última vez que eu vi as histórias, as notícias, eles estavam... né, receberam, enfim, estavam disputando judicialmente aí a possibilidade de continuar vendendo o jogo. Parece que todos acho que se eu não me engano, todos os desenvolvedores, todos os designers, todos os programadores, enfim, todo mundo saiu do estúdio, né? Não tem mais ninguém do jogo original fazendo parte desse estúdio, porque, enfim, aconteceu aí vários problemas, assim, né? Esse jogo ele foi pensado como um projeto coletivo, assim, né? Do jeito mais anarquista e mais comunista que você consegue fazer isso, assim, apesar de que, enfim, é uma empresa privada, capitalista, que ganha muito dinheiro, então tem uma história super complicada aí por trás. E eu acho que faz todo sentido, assim. Enfim, é uma pena, né, uma tristeza que tenha acontecido isso com esse estúdio. Mas ao mesmo tempo faz todo sentido porque esse jogo ele tá questionando assim questões muito faz todo sentido, ou sei lá, é uma ironia do destino que tenha acontecido tudo isso com o estúdio, né, depois de ter publicado esse jogo especificamente, porque ele é um jogo justamente de crítica anticapitalista. E então, assim, tem muita coisa para ser conversada a partir desse jogo, e é por isso que eu estou aqui, por isso que estamos aqui. Então, quando a gente começa o jogo, né, o personagem ele é esse policial, esse detetive. A gente não sabe o nome dele, não sabe a história de vida dele, né? Tem alguns elementos ali de uma ex-esposa, né, algumas coisas do passado do personagem que a gente sabe. Enfim, acho que uma das coisas legais, assim, com relação a essa questão de tentar emular a questão do jogo de RPG de mesa num jogo de computador é a forma como o personagem, como as histórias vão se desenrolando, né? Então, o personagem ele é sempre o mesmo, mas ele tem aqui, como vocês podem ver, arquétipos, né? Pensador, sensível e físico, e você pode fazer o seu próprio personagem, né? Que tem aí aptidões diferentes, e essas aptidões, né? Esses atributos do personagem aqui, intelecto, psique, físico e motoras, eles não são atributos que vão, né, não tem habilidades, assim, no sentido de um jogo de ação ou de um jogo de RPG de um jogo de RPG japonês, assim, né? O personagem ele não é um personagem poderoso,
Mas ao mesmo tempo ele é, né? Ele é um personagem dramático, sim, um personagem, enfim, mais próximo, enfim, do teatro, do cinema, da literatura, assim, né? No sentido das características do personagem, de como que a história se desenrola a partir das características do personagem, assim, né? Então, conforme a gente vai jogando, a gente vai meio que conversando aqui com essas vozes da nossa cabeça, esses... Eu nem sei como é que a gente chama isso aqui, aqui ele está chamando de habilidade única, né? Então a gente vai, enfim, evoluindo assim o personagem e conforme ele vai tendo conforme ele vai evoluindo essas coisas, essas vozes elas vão ganhando poder sobre a história, né? Então a gente meio que vai é, dizendo para o jogo que a gente quer ir naquela direção e a gente vem meio que interagindo com essas vozes da cabeça, esses demônios aqui interiores do personagem. E assim, isso aqui é um troço fenomenal, assim, é um troço assim, não sei nem explicar. A questão é assim, é que você sempre vai viver uma história diferente quando você jogar esse jogo. Claro, não é dentro da mesma cidade, dentro do mesmo personagem, mas os desdobramentos emotivos e dramáticos, assim, né? As personagens com quem você vai interagir, como que você vai fazer essas interações, os contextos que você quer explorar, assim, são diferentes e isso vai mudar toda vez que você jogar diferente. É, eu eu estou sensível, então nós vamos jogar com o personagem sensível. É, eu já fui filósofo, eu já sou filósofo e o físico, sei lá, nesse momento não me interessa muito. Mas é isso, né? Então tem diversos elementos aí para serem levados em conta ao longo da jogatina. É isso, sim. Eu ainda não sei exatamente como é que vai ser a dinâmica aqui, como é que se eu vou ler com vocês. O jogo ele tem uma narrativa forte, né, mas está em inglês, claro. Mas está tudo escrito aqui em português também. E aí a gente vai lendo e conversando sobre praticamente todos os pontos. Assim, é uma leitura linha a linha desse negócio maluco aqui. Eu vou tentar, né, ver qual que é a melhor forma de fazer isso acontecer e, né, se isso gerar engajamento, se as pessoas gostarem do que está acontecendo, a gente vai conversando e vamos renegociando como que pode ser a continuidade disso, né? É isto. Então, sem mais delongas,